Olá, sejam bem-vindos a esta apresentação de projeto de iniciação científica. Eu me chamo Maria Eugênia e sou orientada pela professora Fernanda Silveira nessa pesquisa intitulada A Ansiedade na Aprendizagem e Uso de Línguas Adicionais no contexto de formação de professores de língua inglesa. Bem, para começar, é importante ressaltar que nos últimos 30 anos, o conceito de ansiedade na aprendizagem e no uso de línguas adicionais vem sendo pesquisado e investigado por teóricos e pesquisadores da linguística aplicada em todo o mundo, por conta da relevância no cenário do ensino, da aprendizagem e do uso das línguas adicionais. Então, a OLA, que é uma sigla para ansiedade na aprendizagem e uso de línguas adicionais, é considerada como a variável afetiva de valência negativa que mais afeta a aprendizagem de línguas adicionais. E ela é mais precisamente descrita como um tipo de ansiedade de situação específica, porque ela está relacionada aos sentimentos de apreensão e tensão dos aprendizes enquanto utilizam e aprendem uma língua adicional. Considerando isso, o projeto objetiva construir entendimentos acerca da ansiedade, tanto na aprendizagem quanto no uso da língua inglesa, no que tange à reflexão sobre as crenças, que são apresentadas pelos licenciandos do curso de Letras, Português e Inglês, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, à luz de um referencial ético-metodológico da prática exploratória, além de ter o intuito de promover um espaço de reflexão onde esses estudantes de graduação possam ter a oportunidade de refletir e entender sobre a sua ansiedade em relação ao uso da língua inglesa dentro do contexto da universidade, considerando que eles são futuros professores de inglês. Portanto, como aporte teórico da pesquisa, utilizamos os estudos sobre a AULA, entendendo inicialmente sobre o que é e como ocorre a emoção da ansiedade, quais são os efeitos dessa emoção no ser humano, além de entender os tipos de ansiedade, como a ansiedade traço, a ansiedade de estado e a ansiedade de situação específica, que é aquela relacionada à aprendizagem e uso de línguas adicionais e que baseia o construto da AULA. Também nos baseamos nos estudos sobre a prática exploratória, que consiste em uma abordagem pedagógica e de pesquisa, surgida há cerca de 20 anos, que tem como foco o entendimento do contexto e da voz dos participantes. A prática exploratória ela tem alguns princípios norteadores, como a valorização da qualidade das vidas e a inclusão de todos os praticantes, que são os participantes, e adere ao uso de puzzles, que são perguntas instigantes, começadas com porquê e que promovem reflexões. Por fim, outros estudos que promoveram o aporte teórico desta pesquisa são os relacionados às crenças, em que aqui buscamos entender a bagagem cultural própria dos praticantes, como essas crenças constroem a identidade deles e as suas relações com a ULA, e como as crenças com relação à língua inglesa podem afetar o processo de aprendizagem e do próprio uso de uma língua. Quanto à metodologia do projeto, essa é uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico, considerado um estudo de caso, balizado pelo arcabouço ético-metodológico da prática exploratória, que vem sendo realizado no Departamento de Letras do campus Faculdade de Formação de Professores da UERJ, junto com os estudantes do curso de Letras, com habilitação português e inglês, em que inicialmente respondem a um formulário, uma escala, chamada Foreign Language Classroom Anxiety Scale, de Horwitz, produzida em 1986, e que, após essa fase de resposta do formulário de tabulação e análise qualitativa dessas respostas, os licenciados são convidados a participar de encontros quinzenais do grupo de apoio, posteriormente denominado Anxiety FFP, que são realizados através da plataforma RNP, onde construímos e refletimos através de conversas exploratórias sobre suas crenças e emoções quando usam a língua inglesa dentro do contexto de formação de professores do curso de letras na graduação. Esses dados são gerados e servem como instrumento de reflexão e autoconhecimento, ativando novos puzzles, que são esses questionamentos que são compartilhados e discutidos entre o grupo. Partindo para os resultados de suas respectivas análises, trago algumas das respostas obtidas através do questionário Foreign Language Classroom Anxiety Scale, que demonstra o maior percentual de respostas em perguntas diretamente relacionadas à ansiedade, como a nona e a 16ª, além da 12ª pergunta aqui exposta, que fala sobre o nervosismo e sobre como esse nervosismo e consequente ansiedade podem causar um esquecimento e que é diretamente relacionado com os efeitos da emoção da ansiedade. Seguindo, os resultados e reflexões posteriores ao formulário foram adquiridos através de APs e ARPs. As APs são atividades pedagógicas com potencial exploratório, enquanto as ARPs são atividades reflexivas com potencial exploratório. Nessa primeira parte, temos duas APs. A primeira foi solicitado que os estudantes escrevessem em post-its palavras que expressassem as emoções ao falar inglês dentro da faculdade. Então, alguns dos resultados foram perfection, que significa perfeição, insecure, que significa insegurança, anxious, que é a própria ansiedade, shy, para vergonha, e nervous, para nervosismo. Depois foi solicitado que esses mesmos estudantes escrevessem pequenas redações que explicassem melhor a escolha das palavras escritas nos post-its. Então, analisando essas respostas, essas escritas, conseguimos identificar muita relação da ansiedade com a questão das apresentações orais e da fala em público no contexto da universidade e usando a língua inglesa. Então, começando com as atividades reflexivas com potencial exploratório, tivemos a oportunidade dentro do grupo de apoio de começar a criação de puzzles e de entendimentos. Esses puzzles, eles começam com o porquê, e aqui temos alguns exemplos, como por que eu penso que a minha pronúncia não é boa o suficiente, ou por que eu acho que o meu inglês não é bom o suficiente, que são muito relacionados às crenças que esses estudantes trazem com relação ao uso da língua inglesa. Seguindo com as ARPs, atividades reflexivas com potencial exploratório, aqui tem alguns exemplos de atividades que fizemos no grupo de apoio, como o primeiro bloco, que é continuando com a temática de como eu me sinto falando inglês na Faculdade de Formação de Professores, mas aqui nesse contexto foi solicitado que os estudantes escolhessem imagens que representassem como eles se sentem falando. Então aqui a gente consegue perceber muitas pessoas que têm essa questão com falar inglês em público, então a forma como eles são vistos falando inglês é uma problemática para eles. A identidade desses estudantes entra em jogo e o trabalho emocional que eles precisam fazer acaba também sendo necessário para que eles possam dar prosseguimento ao uso e à comunicação com o inglês, com a língua inglesa dentro da faculdade. No segundo bloco de ARPs, temos uma atividade com os stick objects, que são
Objetos pegajosos é um termo de Sarah Ahmed, de 2004, e esses sticker objects são os objetos de apego emocional, de apoio emocional. Então, a atividade aqui refletia a necessidade de expor alguns dos objetos que servissem como apoio emocional em momentos necessários, como, por exemplo, o do uso da língua inglesa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dos objetos de apoio emocional, os sticker objects dos participantes da reunião, da conversa exploratória. Por fim, uma das últimas atividades reflexivas que foi feita dentro do grupo de apoio é com relação aos brinquedos do Amusement Park, do parque de diversões. A ideia dessa ARP surgiu através do livro The Emotional Rollercoaster of Language Teaching, de Konu Dewey King, onde a gente buscou fazer uma reflexão e conexão entre o uso da língua inglesa e os brinquedos do parque de diversões. E um dos resultados dessa atividade foi uma comparação entre o uso da língua inglesa e os bumper car, que são os carrinhos bate-bate. A participante ressaltou que o uso do inglês era como o carrinho bate-bate, por conta da questão de saber dirigir, mais nesse quesito do carrinho bate-bate, você bater, você tem um crash entre um carrinho e o outro. E essa batida entre um carrinho e o outro poderia ser comparada com o inglês por conta de saber usar a língua inglesa, saber se comunicar com o inglês, mas às vezes cometer erros, e esses erros podem acabar prejudicando essa identidade e acaba sendo muito conectado com as crenças de ser aceito ao utilizar a língua inglesa. Por fim, trago as minhas referências bibliográficas. Muito obrigada por assistir.